Olá, empreendedor! Eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar a sua startup partindo do zero e fazer a primeira venda em até 60 dias com o programa Startup 60. Eu quero conversar com você hoje sobre aquilo que consegue alimentar os negócios, que é a ideia das fontes de recursos para startups, né? Então a gente precisa conhecer todas as possíveis fontes de recursos para financiar a sua operação. É importante que a gente entenda que todo negócio, as empresas convencionais, as startups, elas precisam de capital para funcionar, né? Elas precisam de dinheiro. Esse é o oxigênio das empresas para que elas consigam respirar, elas consigam andar com as próprias pernas, né? Elas consigam fazer as operações. E a gente precisa falar sobre todas essas possíveis fontes de recursos, né? Para os investimentos, os financiamentos, para que a gente consiga sanar aquela dor, é a dor do bendito recurso financeiro que tanto é necessário, que precisa existir para fazer a roda girar no caso das startups, né? Lógico, tem alguns benefícios para isso quando você acompanhar esse conteúdo, que é você vai conseguir entender o que é essa questão das fontes de recursos, quando você vai utilizar, onde é que você vai conseguir, quais são os tipos de fontes de recursos, né? E financiamentos para a gente poder trabalhar os investimentos. Então, sim, você vai conseguir financiar a sua operação, mesmo quando você não tiver todo o dinheiro necessário, que essa é uma grande realidade das startups que iniciam os seus negócios, muitas vezes, sem os recursos, né, totais ou completos numa operação. Então, a gente vai tratar sobre isso. Então, sem mais delongas, já peço para você acompanhar o nosso canal, se inscrever, ativar as notificações, também dê o seu curtir aí, dê o seu like aqui, que é importante para melhorar os algoritmos das redes sociais, considerar relevante esse conteúdo, e já vamos direto aí ao assunto, né? Então, primeiro, como é que funciona uma startup? Antes de mais nada, é a gente entender que toda startup ou toda empresa é uma empresa como outra qualquer. Vamos deixar sempre claro, eu sempre deixo claro no conteúdo, com a diferença que ela precisa ser mais rápida. O ciclo de atuação dela é muito mais urgente, vamos colocar assim, porque ela precisa das características que uma empresa convencional não tem, que é a escalabilidade, ou seja, ela crescer muito rápido. Isso acaba demandando recursos e necessidades crescentes que vão demandar capital, vão demandar dinheiro. E aí precisa de recursos para alimentar essa operação. E os recursos financeiros, só para que a gente entenda, né, o que nós estamos falando de recursos financeiros, é diretamente, é o dinheiro que entra para pagar as contas e financiar o crescimento que a startup precisa atingir. Porque a startup, ela, se não tiver o crescimento, ela não é startup, porque ela não dá escalabilidade. E esse crescimento, ele custa caro, principalmente porque ele é muito acelerado e ele é muito expansivo. Então, a gente tem que ter esse fôlego para conseguir financiar a operação, né? E aí, o que é essa questão de crescimento? Só para que vocês entendam, né? É muito importante que a startup, ela cresça a sua operação, e quando eu falo operação, eu estou dizendo, cresça o total de clientes, as operações em si, o número de usuários, as transações que acontecem dentro da startup, muitas vezes até em detrimento, em um primeiro momento, do lucro. Uma empresa convencional, ela está sempre buscando lucro, lucro, lucro. Uma startup, sim, ela vai buscar lucro, mas num primeiro momento é importante que ela estabeleça o modelo de negócio dela, a aceitação desse modelo de negócio, e isso vai vir com a utilização dos seus produtos, serviços, das suas soluções. É por isso que a startup, ela precisa desse capital, porque muitas vezes ela opera, não vou nem dizer no prejuízo, mas ela opera sem lucro por um determinado período. Pode ser um pouco mais curto ou mais longo, dependendo do tipo da operação, tá? Não vamos entrar no mérito, mas ela tem que privilegiar, pelo menos num primeiro momento, o crescimento da sua operação, clientes, operações, usuários, transações, tá? Então, logo de cara, ela precisa ter esse crescimento. Num momento futuro, ela vai ter que se concentrar no lucro, tá? Sim, vai ter que acontecer, porque o negócio ele precisa se tornar sustentável e principalmente representativo para solucionar um problema, ou seja, o modelo de negócio tem que, de fato, se tornar sustentável. Ok. A questão é que nas startups, alguns modelos, eles precisam do que nós chamamos de capital intensivo, ou seja, ele precisa de muito investimento.
Exemplo, modelos varejistas que precisam de muitos usuários, né? Por exemplo, um portal. Vamos pensar como exemplo o Uber. O Uber ele só é o Uber porque ele tem milhares de motoristas e milhões de usuários. Se não tivesse milhares de motoristas e milhões de usuários, não seria o Uber como nós conhecemos. Porque você imagina você pedir um carro e você está, por exemplo, na zona norte de uma cidade e só tem um carro disponível na zona sul da cidade. Vai demorar 30 minutos, 40 minutos para você receber, ninguém esperaria. O que a gente espera hoje, utilizando, por exemplo, a solução do Uber? Que você tem um veículo e tem um veículo a distância de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Imagino eu, você que já pegou o Uber, se esperou 15 minutos, talvez para você foi uma eternidade. Então a ideia é que tem operações que precisam de o que a gente chama então de novo, né, de um fluxo contínuo, né, um fluxo muito intensivo de capital. Outras não precisam de tanto fluxo de capital, mas a ideia é que todas elas precisam de dinheiro para poder crescer a sua operação, tá? Então isso é fundamental, isso é comum em todas as startups, né? Houve até num determinado momento, né, de 2022 para cá, né, para frente, houve uma alteração nas configurações do mercado, ou seja, nas expectativas do mercado. Até meados do primeiro semestre de 2022, tinha muito dinheiro na praça e as taxas de juros estavam diferenciadas, estavam mais baixas. Então, isso acabou refletindo mundialmente, tá? Não é só no Brasil, refletiu num excesso de dinheiro disponível no mercado. Resultado, o que acontece? Quando tem muito dinheiro, você tem também muitos investimentos e começa a inflar, por exemplo, os valores das empresas. Então aconteceu de muita gente colocar dinheiro em empresa, que ela, por exemplo, valia, sei lá, R$1 milhão e estavam dizendo que valia R$10 milhões e colocava rios de dinheiro nessa empresa. E ela ainda não dava lucro, principalmente as grandes startups. O que aconteceu de 2022 em diante? A torneira secou. Por que a torneira secou? Secou porque houve uma mudança na taxa de juros global, não só no Brasil, em todo o mundo, né? Está tendo uma inflação em todo o mundo, e resultado que as taxas de juros aumentaram e alguns outros investimentos passaram a remunerar mais, por exemplo, rendimentos em renda fixa, né? Passaram a pagar melhor com o dinheiro investido lá. Resultado, daquela relação de risco-retorno, investir em startups é muito arriscado, as pessoas então optaram por trazer o dinheiro que estava numa startup que tinha um risco muito grande para o investimento em renda fixa, e isso acabou enxugando um pouco a quantidade de dinheiro disponível para investir nas startups. E fora isso, que houve também um equilíbrio dos valores das empresas, por isso que houve então um enxugamento dessa questão, e em complemento começou-se a questionar, principalmente as grandes startups, assim, poxa vida, você já recebeu dinheiro por tantos anos, você precisa dar lucro agora. E aí resultado que começou a ter uma cobrança de lucros, de resultados financeiros, exatamente igual a qualquer outra empresa. Tá, isso aconteceu nas grandes startups, mas é importante ressaltar que as pequenas startups, as novas soluções, os modelos que estão sendo implantados, eles ainda não estão passando por essa exigência, porque isso é natural. Eu diria até que os próprios negócios tradicionais, todo mundo sabe que se você vai investir num negócio tradicional, uma loja, por exemplo, todo mundo sabe que os primeiros meses você precisa construir clientela, fazer o nome do ponto, né? Você ter lá os clientes que vão testar os seus produtos para depois isso dar resultado. Então, se até nos negócios tradicionais, né, estima-se, prevê, né, aceita-se que não tem o lucro imediato, nas startups também vai acontecer a mesma coisa. Então, as startups pequenas, as que estão iniciando, os modelos de negócio que estão começando agora, eles não têm tanto essa exigência do lucro imediato. E aí, por isso, você pode direcionar os seus investimentos para o crescimento da sua startup, normal. E aí vai seguir como qualquer outra empresa, principalmente nas startups, não tem problema nenhum. O que a gente precisa agora identificar é qual que é o momento que eu tenho que enxugar essa questão de investimento a todo custo e depois ter o lucro. Isso vai ser no momento em que você tiver mais maturidade na startup, a gente vai falar daqui a pouco sobre maturidade, né? Então, não precisa se preocupar, você que é empreendedor, está começando uma startup, quer iniciar um negócio,
ou você que já é empreendedor de uma startup e está com o seu negócio em andamento nos primeiros momentos, não precisa se preocupar, provavelmente os investimentos virão mesmo que você ainda não tenha lucro. Se você tiver melhor, se você já tiver equilibrado, melhor ainda, porque tem a questão da maturidade do seu negócio, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? Então, ainda assim a gente consegue ter um pouquinho de luxo, mas lembre-se, tome cuidado, em algum momento o lucro vai ter que vir, tá? Agora, é importante dizer também que mesmo com esse enxugamento do dinheiro no mercado, entenda, houve um enxugamento, mas eu não estou falando que houve um esgotamento, ou seja, diminuiu a quantidade, mas ainda tem muito dinheiro à disposição. Eu sei disso porque trabalhamos na área, eu tenho contato faço a mentoria para startups, tenho investimento em startups, tenho contato com o ecossistema de startups, tenho contato com investidores de startup também e fica evidente que o dinheiro está à disposição. Muita gente, cada vez mais na economia brasileira, tem interesse em investir em startups. O que acontece é que as pessoas não sabem como fazer e têm medo, com razão, porque é arriscado, mas é um caminho a ser feito. Então você, como empreendedor de startup, eu quero deixar claro que o dinheiro não falta, o que falta são boas ideias. Para as boas ideias, essas boas ideias sempre terão dinheiro, tá? Então a gente vai conversar agora sobre a questão da maturidade das startups, no momento em que a gente tem que trabalhar, né, das startups, como é que elas funcionam nesse sentido. E primeiro, o que significa maturidade? Significa o nível de evolução do seu negócio. Então você pode ter uma maturidade, por exemplo, você está começando o seu negócio da startup, ou você já tem o produto pronto, ou você agora já está vendendo e está crescendo, ou você vai dar um tiro maior, ou seja, né, você tem momentos do mercado, tá? Então, os estágios que você se encontra, né, da startup, de uma forma geral, a literatura sugere alguns nomes, mas de uma forma geral nós temos 4 níveis de maturidade, amplos cada um, obviamente, né, mas de uma forma geral a gente tem o nível de maturidade chamado ideação. O próprio nome diz, é uma ideia, você ainda está desenvolvendo a ideia, ainda é a menor maturidade, você ainda tem que desenvolver, você ainda está naquele PowerPoint, você só está na apresentação, não tem o negócio pronto, você só tem a ideia, você tem que colocar a ideia para funcionar, e às vezes para colocar a ideia para funcionar você precisa de um pouquinho de dinheiro para fazer as primeiras passagens, né, os primeiros passos da startup. Um segundo nível um pouco mais avançado é, a ideia já foi feita, o modelo de negócio já está definido, e aí você vai fazer o que a gente chama do MVP, que é o mínimo produto viável. Tem conteúdo à disposição já para você, inclusive aqui, tá? Então você vai trabalhar, ou seja, você já tem o produto já desenvolvido, produto ou serviço, né? Ou seja, você já tem a solução já pronta. Traduzindo, a ideia já está pronta, o modelo de negócio está pronto, agora você tem o produto ou serviço pronto, você precisa colocar ele para vender, você precisa colocar ele para testar. Um terceiro nível é o que a gente chama de tração. O que é a tração? A tração significa que agora eu vou, né, ampliar um dos negócios, ou seja, você vai colocar para funcionar mesmo, né? Então, até então, na ideação, você estava com a ideia só. No MVP, você botou o produto para funcionar ali só, né, as primeiras vendas, os primeiros testes. Tração, agora precisa ampliar as vendas. Nesse momento, você precisa de investimento para melhorar a sua estrutura, mão de obra, operações, dar mais robustez no sistema, na sua plataforma, essas coisas. E o quarto nível de maturidade, nós temos então o que nós chamamos de escala, que aí, ou scale up, né? Então, que é a ideia de você já pegar já aquele crescimento exponencial, se tornar conhecida, e aqui é o momento que você precisa fazer investimentos mercadológicos, em comunicação, em tornar a sua marca famosa, que já vai entrar milhares ou milhões de usuários. Então, são esses 4 níveis de maturidade. A literatura sugere um outro nome diferente, mas ideação, MVP, o produto, né, descrito, tração e a escala. Agora, nos investimentos, você também tem níveis de maturidade do investimento. Você tem alguns níveis também que podem acontecer, e de uma forma geral também tem a literatura sugere alguns nomes diferentes, mas de uma forma geral você tem 3 tipos de maturidade nos investimentos, que a gente chama de seed. Seed é do inglês, semente, tá? Semente. Então é aquele capital semente.
para começar, como se fosse a semente, você planta para colher no futuro, né? Um nível um pouco mais alto se chama early stage, ou estágio inicial, que é mais ou menos como você está operando, você está começando a operar, então você precisa de um dinheiro direcionado para, eventualmente, você começar a estruturar a sua equipe de vendas, direcionar os primeiros colaboradores, trabalhar um pouquinho melhor com a plataforma, fazer correção de alguns ajustes, e o último nível de investimento, né, que seria o growth, né, que seria o crescimento. Aí é quando você precisa também desses investimentos aí para o crescimento, né, para o direcionamento, você tem uma maior maturidade. Nessa parte acontece um negócio que vocês podem encontrar aí no mercado, né, dos investimentos em séries, série A, série B, série C, ou seja, são os investimentos que você vai ampliando o negócio, conquistando mais mercados, atuando em novos mercados, conquistando mais clientes. E o extremo, o limite disso vai ser lá o que a gente chama lá do IPO, que aí seria o que a gente chama de abertura de mercado na Bolsa de Valores, quando aí você tem o mercado inteiro fazendo investimento, comprando as suas ações, enfim, todos nós queremos que você chegue lá, tá certo? Então, resumindo, né, a gente vai ter lá o seed, né, capital semente, o early stage, que é o capital inicial, e o growth, que é o crescimento. Vocês podem escutar também em algum momento a ideia lá de a gente chamar do investimento, por exemplo, pré-seed ou seed, ou seja, é como se fosse um investimento antes da semente e o semente. É mais ou menos como assim, eu fosse fazer um investimento em produzir a semente e depois fazer um investimento para plantar, seria alguma coisa assim. É porque você tem fases da startup, quem é empreendedor está acompanhando, sabe que tem momentos que você ainda está fazendo aquela ideação, está pensando no projeto e precisa de algum dinheiro para, por exemplo, validar, fazer uma pesquisa, fazer alguns testes de laboratório, né, dependendo do tipo de estrutura que você tem, fazer um teste de uma plataforma, ou seja, vai precisar de dinheiro para acontecer. O próximo passo são as perguntas que você vai fazer agora para o professor Lauto, onde encontrar, quem são os investidores, como é que funcionam os investidores, que documentos, né, enfim, né, frequentar os ecossistemas de inovação, de startups, já te digo, ajuda muito você a conhecer os caminhos, porque você vai saber aonde acontecem essas rodadas de investimento, você vai conversar com gente que está interessada em investir nesse ambiente de negócio, você vai conversar com gente que já recebeu os investimentos, ele vai poder te falar como é que foi o caminho das pedras, você vai conversar com mentores, com incubadoras, com aceleradoras, com gente que trabalha fornecendo serviços para startup, tem gente que trabalha no aspecto jurídico, que prepara os documentos para startup, ou seja, a gente consegue mapear um monte de coisas, isso vai ser fundamental para que você consiga desenvolver, né, o seu produto. É por isso que até o produto lá, né, o programa Startup 60, né, desenvolvido pela gente, ele permite que você consiga fazer todo esse aprofundamento e consiga direcionar todas essas questões, te coloca em contato com diversos ecossistemas e ambientes, muito valioso para você conseguir ter todo esse apoio. E agora a gente vai falar o seguinte, vamos ver quais são todas as possíveis formas de financiamento para a sua operação. Então a gente vai seguir mais ou menos numa sequência de tamanho, de volume de investimentos, não necessariamente na ordem, mas vai estar mais ou menos na sequência, para que você saiba aí como é que funcionam essas questões, tá? O primeiro investimento é o óbvio, recurso próprio, é o seu dinheiro, ou seja, é você botar o seu na reta. Eu sei, professor Lauto, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ainda condições e tudo mais, o que eu faço? Eu falo, começa com pouco, começa com o que você tem. Eu nem vou colocar número aqui, mas eu estou dizendo, você tem ali X reais, é isso que você tem. Tem um termo no mercado que eles falam, chama bootstrapping, é como se fosse o dinheiro do seu próprio recurso. É o dinheiro dos sócios, tá? Então, digamos que você tem um negócio aí, você tem 2 sócios, vocês são 3 empreendedores, cada um coloca lá X reais e esse dinheiro vai servir para financiar os primeiros passos da sua operação, tá? Então, essa é a primeira fonte de recursos que você precisa ter. Depois, a gente pula, que é o que a gente chama lá do 3F, né? FFF, que é a ideia do Family, Friends and Fools, que a ideia são os familiares, são os amigos
e o full aqui significa pessoa que não é especialista, né, nesse sentido, né? Então são as pessoas que confiam em você, mesmo que dê certo, que dê errado. É o seu pai, é sua mãe, é seu tio, é o seu cunhado, enfim, são as pessoas que, seus colegas da escola que te dão um dinheiro ali em troca de uma participação da sua empresa, confiando, muitas vezes até nem esperando muito, né, do resultado, mas simplesmente confiando que que isso é importante para você crescer e começar a tomar os negócios. Até aí, esses dois investimentos, ninguém está fazendo uma avaliação muito séria, né? Então você coloca o seu recurso, você está confiando no seu negócio e seus familiares, os seus amigos colocam o dinheiro também não esperando muito em troca, muito retorno, né? Eles pegam um percentual, a gente vai falar sobre isso, né? Como é que funciona, né? A troca disso, a contrapartida. É importante que você entenda dessa contrapartida, a gente vai falar sobre isso. Num nível um pouco mais profundo, então, a gente chama que é o investimento coletivo. O nome no mercado chama crowdfunding. Vai ter conteúdo específico sobre crowdfunding aqui, tá? Sobre investimento coletivo, você pode ficar tranquilo. Acompanhe o canal, se inscreve no canal que você vai ver que vai ter conteúdo específico para você aí no canal, está à disposição. Esse crowdfunding, ou investimento coletivo, a ideia é que você reúne um conjunto maior de investidores, esses já são de mercado, você pode ter gente que você nem te conhece, tá? E ele investe na ideia da sua startup, o projeto da sua startup chama atenção, ele acredita no potencial e coloca lá um valor de uma cota, ou seja, você precisa de um valor X, são vendidas pequenas cotas que complementam esse valor, ou seja, digamos que você precisa de um valor de X reais, não vou chutar aqui aleatoriamente, não leve em consideração o número, né? Você precisa de R$1 milhão, em vez de você pegar R$1 milhão por uma única pessoa, de repente 300 pessoas fazem o investimento, um coloca 500, outro coloca 1.000, outro coloca R$3.500, ou seja, junta tudo isso, também é uma forma de você conseguir o capital para fazer a sua empresa girar, tá? No nível mais aprofundado, mas ainda assim recente, tá, inicial, em projetos iniciais, a gente chama do chamado investidor anjo, tá? Essa palavra, provavelmente, você que já trabalha com startup também, já deve ter escutado, do investidor anjo. Olha o nome, anjo, ele vai te proteger, ele vai fazer o primeiro capital aí da sua empresa, ou seja, ele confia na sua ideia, ele coloca o valor. Eu tenho diferentes tipos de anjo, tá? É importante, você tem o anjo que coloca lá o pré-seed, né, que é antes do semente, você tem o anjo que faz o semente, ou seja, são investidores que eles acreditam no seu potencial, eles observaram potencial na sua ideia, observaram que você vai conseguir traduzir essa ideia em verdade, em realidade, ou seja, transformar a ideia em realidade, que tem isso, né? A grande sacada é você, como empreendedor, tirar a ideia do papel e fazer com que essa ideia se torne verdade, que ela se torne um negócio funcionando com clientes, com vendas, com fornecedores, colaboradores, processos, né? Então essa é a ideia. A distância de um papel para uma empresa bem-sucedida é a sua execução. Você tem uma empresa gigantesca e você tem um conjunto de slides no PowerPoint, os slides do PowerPoint tem tudo para ser essa empresa gigantesca. Só falta você conseguir operacionalizar e botar para funcionar. Todo mundo tem um sonho, você precisa fazer com que esse sonho aconteça. Então os investidores anjo são investidores que eles acreditam na sua ideia. E pasme, até os próprios funcionários da sua startup podem ser investidores. Às vezes você pode direcionar cotas de participação para os seus funcionários, eles colocam dinheiro na sua empresa, num dinheiro de risco, numa aplicação de risco. Ou seja, eles acreditam na sua ideia, eles trabalham lá dentro, eles podem até fazer os investimentos. É relativamente até comum que isso aconteça, tá? Uma outra fonte de recursos são as chamadas subvenções. Então, o que é isso? Tem muitos editais de fomento. O que é um edital de fomento? O poder público, ou uma universidade, ou até uma associação, uma fundação, né? Um ente público, uma autarquia, um programa de pesquisa, ou seja, diversas entidades, elas emitem editais, ou seja, elas soltam editais com propósitos de fomento. Ou seja, o edital diz o seguinte: a gente está selecionando empresas para desenvolver projetos de tecnologia
e as empresas selecionadas vão receber um valor de X mil reais para que elas possam aplicar no seu negócio. Tem uma vantagem absurda nesses editais. Sabe qual que é a vantagem? Isso não é empréstimo, é dinheiro ofertado, literalmente, você recebe dinheiro direto, sem questionamento. Lógico, tem o questionamento do edital, você tem que responder as regras do edital, mas eu digo, é um dinheiro para você, você não precisa devolver, não é emprestado, não é empréstimo, é um dinheiro dado. Lógico, tem contrapartida, obviamente, né? Você precisa seguir com o que está descrito no projeto, você tem que gerar oportunidade de emprego, renda, mas é um dinheiro de risco mesmo, né, que é ofertado por esses editais, satisfeitas as regras do edital. Conhecemos diversos editais, eu mesmo sou avaliador de diversos desses editais que fornecem essas soluções, que oferecem esses recursos, e alguns editais eles podem fornecer 20, 30, 40 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais, 2 milhões de reais, conforme o tipo de atuação da sua questão, mas é muito importante que você entenda que esses editais não são de dinheiro emprestado, é um dinheiro que vai entrar fruto da aprovação do seu projeto. Então, lógico, você precisa ter um bom projeto, tá? Então, fique atento que isso é uma excelente fonte de financiamento. A gente tem que falar que existem os empréstimos bancários também, não deixa de ser, é uma fonte de financiamento, mas já estou adiantando aqui, é a pior delas, tá? Já adianto. Existe. Qual que é o meu papel aqui? Professor Lauto, você prometeu falar todas as possíveis fontes de financiamento. Eu estou falando todas, mas eu já recomendo enfaticamente que você não comece um negócio pedindo empréstimo, porque já basta o risco do negócio, imagina você ter que pagar pelo dinheiro. Então isso é extremamente complicado, precisa tomar muito cuidado, né? Avalie com muita cautela essa questão. Nós temos também, aí no nível mais profundo, nós temos então as Venture Capitals, né? Ou capital de risco, né? O capital de investimento, que são empresas que captam recursos de terceiros, de investidores, que estão dispostos a aplicar esse dinheiro em investimentos de risco, como por exemplo startups, com a possibilidade de conseguir altos ganhos ao longo do tempo. Então as Venture Capitals são o grande ponto que vai investir de uma forma geral os maiores investimentos. Quando ele tem lá aquilo que a gente falou, depois você volta aqui o vídeo, você vai poder ver, tem lá os investimentos das séries A, B e C, por exemplo, que é quando você começa a receber investimentos na casa de 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões. Esses são os investimentos que você vê na televisão, que aparece a empresa tal, recebeu lá 150 milhões do fundo de investimento tal. É isso que acontece, o Venture Capital, ele reúne esse investimento, faz rodadas maiores, faz investimentos maiores. Preste atenção no que eu acabei de falar, rodadas de investimento maiores. Uma startup, ela passa por diversas rodadas de investimento até conseguir, né, financiar todo o seu capital. Existem algumas outras ferramentas também, outros recursos, como por exemplo Venture Debts, que aí significa um capital de risco voltado para um empréstimo de risco, é uma possibilidade. Existem também as Venture Builders, que são empresas de desenvolvimento que elas não necessariamente, elas podem ou não colocar dinheiro, mas elas colocam outros recursos, também são possibilidades, mas de uma forma geral você conseguiu, né, reunir todas essas questões. Então, só recapitulando, a gente tem recursos próprios, próximo passo, dinheiro dos familiares e dos amigos. Terceiro passo, crowdfunding, né, investimento coletivo. Quarto passo, quarto tipo de investimento, né, os investidores anjo. Depois você tem um quinto tipo de investimento, são as subvenções, que eu relatei, são importantes, e aqui fica uma dica muito interessante. Algumas subvenções, elas não pedem nada em troca, isso é importante para a gente falar daqui a pouco, nós vamos conversar aqui. A gente tem os empréstimos bancários também, né, como, né, a sexta opção. A sétima opção, Venture Capital, ou seja, o capital de risco, que vai colocar principalmente voltado para os grandes investimentos. Em complemento, eu falei dos, né, os empréstimos de capital de risco e as Venture Builders, que não necessariamente colocam dinheiro, mas elas podem colocar outros recursos. Elas colocam recursos humanos, recursos de serviços, outras questões que de uma certa forma pode te ajudar bastante nesse sentido, tá? Dito isso,
vem a pergunta, mas professor Lauton, estão botando dinheiro, e aí, o que eu tenho em contrapartida? Eu tenho que pagar esse empréstimo, essas coisas? Bom, se é empréstimo, você paga o uso do dinheiro. Então, você pediu 1.000, vai pagar 1.300, 1.500, 2.000, você paga juros. Agora, nas startups, de uma forma geral, o que acontece é que você tem uma moeda de troca. Qual que é a moeda de troca? É a participação na sua empresa. Então, por exemplo, você pode ter um tio seu que te coloca um valor e você dá X% de participação na sua empresa. 1, 2, 5, 10%, 20%, não importa o percentual, tá? Então você dá um percentual lá de participação da sua empresa para o seu tio. Se tiver lá, por exemplo, um crowdfunding, né, investimento coletivo, você vai conseguir lá, sei lá, X mil reais e eu dou em troca 10% de participação da minha empresa. Você vai ter um investidor anjo, vai te colocar X mil reais, você vai dar X% de participação da empresa. Você tem o Venture Capital, né, o dinheiro dos grandes fundos de investimento, eles vão colocar tantos milhões de reais, aí é sempre na casa de milhões, tá? Aí você vai dar tantos % da empresa. O que acontece? Ao longo da sua vida, né, da empresa, o que vai acontecer é que a sua empresa vai melhorando e ela começou como um PowerPoint, como uma ideia, mas daqui a pouquinho você já está com clientes, já está com fornecedores, já está vendendo 10 mil reais por mês, daqui a pouquinho está vendendo 100 mil reais por mês, daqui a pouquinho você está com 100 mil usuários na sua plataforma, daqui a pouquinho você está atendendo 10 cidades, 5 estados, 200 cidades, daqui a pouquinho você está vendendo 1 milhão de reais por mês, ou seja, sua empresa cresce. À medida que a sua empresa cresce, o valor da sua empresa cresce também. Então, a troca do percentual de participação da sua empresa é relevante. As pessoas fazem investimento em troca da participação na empresa. Por isso que eu disse que os editais de fomento são muito interessantes, porque muitos deles não pedem nada em troca, eles não pedem participação na sua empresa. Eu falo assim, parabéns, você foi aprovado no nosso edital, o edital era, sei lá, de 50 mil reais, toma aqui o edital, simples assim, toma aqui o dinheiro, você vai ter que prestar contas, você vai ter que gastar como você falou, tudo bem, não é dado aleatoriamente, mas está aqui o dinheiro, em contrapartida, não, contrapartida nada, você faz o que você planejou, promove, desenvolve o produto, contrata as pessoas, vende, cresce, gera emprego, paga impostos, gera fomento, gera renda, essa é a ideia. Então você vai buscar o máximo possível de fontes, tá? Então a gente tem que pensar dessa forma. Lógico, startup é uma relação de risco e retorno altíssimo. Não se engane. Startup é um ambiente de risco. Existe mais chance de você ter problemas do que ter soluções, é importante deixar claro. Como qualquer empreendedorismo, qualquer ação empreendedora. Você tem mais chance que o negócio dê errado do que dê certo. É importante que você não pode se esconder, você tem que pensar nisso. Mas se você trabalhar com gestão, trabalhar corretamente com a captação de recursos, trabalhar corretamente com os seus sócios, treinar bem os colaboradores, colocar seu modelo de negócio para funcionar, você vai minimizando os riscos. E é importante deixar claro que as empresas existem, elas estão aí no mercado, você consegue ver. Essas pessoas passaram pelas dúvidas, pelos anseios, pelas dificuldades e conseguiram resolver todos os problemas. Então, eu quero que você também faça isso, né? Agora, os investidores, que essa é uma pergunta que você deve falar, professor Lauton, mas o investidor anjo vai colocar lá X mil reais na minha empresa, o que eu tenho garantia para ele? Bom, você tem a troca, que é a quantidade percentual de participação na empresa. Agora, garantia nenhuma. Ou seja, o próprio investidor ele está ciente que é um investimento de risco, ele pode perder tudo. Sim, ele pode perder tudo. Ou seja, você está dizendo que você é um empreendedor que está fazendo um negócio, uma startup, e ela pode não dar certo, e o investidor colocou o dinheiro em você, pode perder tudo. Da mesma forma que você também vai perder tudo, porque você investiu tempo, dinheiro, não deu certo. É uma ideia de capital de risco, tá? Mas, primeiro, muitas empresas estão aí, então você pode, é possível, tá? Se você fizer um bom planejamento, um bom modelo de negócio, tem uma boa ideia. A ideia é que, ao entrar dinheiro, você tem fôlego para poder funcionar a sua empresa, fazer com que a sua empresa consiga operacionalizar. Então, essa é a grande sacada, é fazer com que a empresa cresça, faça corretamente. Mas os investidores não têm garantia nenhuma. Então o que eles... fechado. Como é que eles podem fazer um investimento? Simples, eles fazem um investimento considerando que você apresentou uma boa ideia, um bom modelo de negócio, que você se mostrou uma pessoa responsável, profissional,
conseguiu apresentar toda a organização da sua documentação e aí, nesse sentido, os investidores, sim, confiam que você vai fazendo um bom negócio, até porque você não está brincando, você que está acompanhando o conteúdo, com certeza não está aqui, né, de graça aqui, você quer montar um negócio, você tem interesse em montar um negócio e você vai se preocupar, fazer de tudo para que ele dê certo. É por isso que existe um monte de procedimentos, como, por exemplo, um negócio chamado due diligence, que é a preparação da documentação. Tem conteúdo aí no canal para você trabalhar, você vai ver, aí você acompanha. Preparação dos fluxos, dos processos, dos documentos todos que precisam ser feitos, da organização da empresa, de você fazer contatos com os clientes, de você tornar a sua empresa saudável e sadia, tá? Então, o planejamento dos recursos ele tem que ser utilizado para você usar por longos períodos, ou seja, entrou um investimento de por exemplo, um investidor anjo, você não pode usar esse dinheiro no mesmo mês. Entrou o dinheiro, entrou o recurso, você tem que se planejar para usar esse dinheiro para os próximos meses, às vezes nos próximos 10, 12, 15, 18, 24 meses. Não pode sair queimando dinheiro, tem que ter o planejamento. Entrou X mil reais na sua startup, você planeja o uso desse dinheiro nos próximos 18 meses, se for o caso, 12 meses, 2 anos. Tem que fazer dessa forma. As pessoas estão confiando e colocando dinheiro para você em sua empresa, elas estão confiando e financiando sua operação, você precisa ser responsável e fazer de tudo, todos os seus esforços para que a empresa dê certo, ela funcione. Por isso que, ao entrar o dinheiro, você precisa fazer um planejamento de longo prazo. Essa é a ideia, tá? Cuidado com modelos que exigem capital intensivo. Eu falei para vocês nesse vídeo, inclusive, tá? Modelos que exigem capital intensivo significa aqueles modelos que você precisa gastar muito dinheiro. Por exemplo, você tem que distribuir muita amostra, você tem que fazer muito voucher de desconto. Esse tipo de modelo, chega um momento que você não tem fôlego. Imagina você oferecer voucher de R$20 de desconto para cada um dos clientes que você quiser conquistar. Aí você conquistou 10 clientes, dá R$200, você conquistou 1.000 clientes, deu R$2.000, você conquistou 10 mil clientes, deu R$20 mil, R$200 mil, quer dizer, você consegue imaginar o volume de dinheiro que vai gastar? Então, precisa equilibrar, tem que cuidar com muita cautela do uso do dinheiro, principalmente agora que o mercado está bem mais restrito a isso. Existe dinheiro, pode ficar tranquilo, tem gente que quer fazer investimento, mas cuidado com modelos de negócio que exijam muito capital intensivo. Até porque, de novo, reforço, você recebeu um investimento, você tem que fazer um planejamento para que esse dinheiro dure vários meses, para que você tenha fôlego e coloque para funcionar as ideias que você quer implantar, certo? Um outro ponto também, cuidado com os percentuais cedidos em troca do capital. É comum nos negócios tradicionais, por exemplo, digamos que você vai investir na pizzaria do seu cunhado, você fala, põe o dinheiro, fico com metade da pizzaria. Nas startups não funciona dessa forma. Por quê? Você vai colocar um valor pequeno hoje, sei lá, um valor X mil reais, é um valor pequeno, e essa startup amanhã está operando, faturando milhões, não vai conseguir depois vender um outro percentual mais para frente, porque você ocupou todo o percentual. Então, essa história de 30%, 40%, 50%, 25% de participação nas startups não funciona, não é assim que funciona nesse mercado, porque o crescimento é exponencial da startup, é diferente da empresa convencional. É absolutamente comum nas startups a gente trabalhar com percentuais de 1, 2, 3, 5, 10, 7%. Acima disso, começa a falar de 15, 20%, tem que ter uma boa justificativa para isso. Acima de 20%, praticamente já não existe, a não ser que seja aquela rodada que está investindo lá 100 milhões de reais, que aí sim vai pegar uma grande fatia da empresa já, mas fora isso não tem. E outra, na startup nós temos as chamadas rodadas de investimento, e acontecem várias. E é importante que você entenda que se acontece várias, você precisa ter fôlego para fazer as rodadas futuras. Então, os sócios precisam ter o maior controle, tem que ter o maior percentual, e ao longo do tempo eles vão cedendo a participação. O nome disso se chama diluição. A gente vai ter conteúdo específico para isso, pode ficar tranquilo, tá? Mas de uma forma geral, você é um sócio, você é seu sócio, cada um tem 50%.
Se você der 20% para alguém, esses 20% tem que tirar da cota de vocês, certo? Então, não vai mais ser 50-50. Provavelmente vai ser 40 para um, 40 para outro e 20 para o outro, certo? Aí acontece de vocês darem mais 20%. Vai ter que diluir, ou seja, diminuir a sua participação, diminuir a participação do seu sócio e também diminuir proporcionalmente a participação do outro investidor. Então o que acontece é que durante as startups, ao longo do tempo, vai acontecendo a diluição da participação percentual da empresa. Absolutamente normal, precisa acontecer inclusive para que você dê espaço para os futuros investidores colocarem o dinheiro na empresa. Então essa diluição, num primeiro momento pode parecer estranho para quem está falando dos negócios convencionais. Pô, como assim? Eu comprei 20% e amanhã não tenho 20%, eu só tenho 18,5%? A resposta é sim, você só vai ter 18,5%. Mas lembre-se, você comprou a empresa 20%, digamos ela valendo 100 mil reais. Hoje, você tem lá 17, 18, 18,4%, mas a empresa está valendo 10 milhões de reais. Então, é lógico que percentualmente você tem menos, mas falando no capital, ou seja, a empresa cresceu, ela escalou, ela já conseguiu ampliar o mundo dos negócios, no financeiro mesmo você tem muito mais do que você tinha antes. Percentualmente falando, você tem menos, mas o resultado final é maior. E é assim que funciona. Depois você acompanha o conteúdo no canal que vai falar sobre diluição, você vai entender perfeitamente isso, vai conseguir propor os negócios, direcionar os documentos perfeitamente, pode ficar absolutamente tranquilo que vai te ajudar, tá? Mas o importante é que você entenda que a startup, ela cede participação nos negócios. Se você erra na mão do percentual de participação, vai te afetar lá na frente, porque as rodadas maiores lá, aquelas séries A, B e C, que foi falado aqui no vídeo, né? Elas vão ser afetadas. Pode acontecer dos grandes investidores não quererem colocar dinheiro no seu negócio, porque já esgotou o percentual possível. Então precisa tomar muito cuidado. É por isso que vale a pena você receber o quê? O acompanhamento de mentores, de programas confiáveis que reúnem mentores, investidores, startups para poder considerar isso. A exemplo da House of Startups, que é a empresa nossa que faz todo o gerenciamento aí de interconexão entre mentores, startups e investidores, tornando a comunidade segura para fazer todo esse investimento, esse crescimento através de mentoria de longo prazo. Você vê que interessante? Você é protegido dentro desse processo. Se você não tentar fazer por conta, provavelmente você tem mais chance de errar. Você toma muita cautela nesse sentido, tá? Então, existe essa questão também, né, do dinheiro nunca vir de graça, mesmo os editais, tá, de fomento. Então, o dinheiro ele precisa gerar resultados para os acionistas, para os investidores, e ainda que você pegue o dinheiro de editais, também precisa gerar um resultado para a sociedade, como, por exemplo, geração de emprego, pagamento de impostos, geração de renda, fomento daquela região geográfica que você está, daquela comunidade. Então a gente precisa entender e escolher o melhor. Por isso que os empréstimos bancários logo de cara não são uma boa opção, né? Precisa observar com mais cautela os outros, tá? E por fim, vale a pena você pensar o seguinte: você realmente precisa do dinheiro? Você de fato tem tanta dependência do dinheiro para o negócio? Pode ser que sim, a maior parte das vezes sim. Mas você precisa de tanto isso? Você precisa desse montante? A regra é, você tem muito dinheiro na mão e não precisa disso, provavelmente você vai gastar em coisas supérfluas. Essa é a questão. Então precisa tomar um certo cuidado. Tem vários modelos de negócio que eu mesmo já mentorei, muitas startups que eu já mentorei, projetos que eu já avaliei, das centenas, milhares de projetos que eu avaliei, das centenas de startups que eu acompanhei, muitas delas pediam dinheiro, quando eu fui observar, elas não precisavam de dinheiro, elas precisavam de organização. Dinheiro não ia ajudar. O que é ajudar? A organização. Então você precisa se questionar se realmente precisa do dinheiro. E se precisar, põe um número real, para você saber. Até porque, não é que eu estou dizendo que você vai pedir pouco, mas de repente você precisa, por exemplo, chutando aqui, você precisa de 20 mil reais. Se você pedir 200, isso te financia por 10 meses. Ou seja, você não precisa pedir um mínimo, mas você já sabe que, eu preciso de 10 mil reais, 20 mil reais. E você conseguiu 200, você tem 10 meses para pagar, você tem bastante tempo para aplicar, a chance é que você cresça com a startup, tá? E o dinheiro tem um custo conforme sua maturidade. Quanto melhor o seu negócio, mais barato vai sair esse dinheiro.
O que significa isso? É o percentual da participação da sua empresa, que a gente chama de equity, tá? Então, o equity, a participação da empresa. Se você tem uma empresa que não fatura nada, as pessoas vão pedir uma maior participação, porque o risco é maior. Se você tem uma empresa que fatura um pouquinho, melhor do que aquela que não fatura nada, mas eles também vão pedir percentual maior. Você já tem uma empresa, vai pedir investimento, vai buscar investidores, que a sua empresa já está faturando, já tem cliente e tudo mais, o risco é menor na cabeça do investidor. Então, ele coloca mais dinheiro e pede menor participação na sua empresa. Então, sim, o dinheiro tem um custo e para a startup, o custo é a participação no capital da empresa. Agora, o que é que você não pode fazer em hipótese alguma? Primeiro, eu recomendo fortemente, não sai pedindo dinheiro emprestado. Ou gente que coloque assim, financiamento sem planejar. Planeja, não sai pedindo dinheiro, você vai quebrar, vai arranjar inimigo, vai ficar chateado, seu tio vai ficar chateado com você, certo? Então, faz o planejamento financeiro, observa a realidade, seja econômico, seja humilde, não fique dando pulos maiores do que a sua perna pode alcançar, observa bem o que você precisa, não saia pedindo dinheiro emprestado logo de cara, seja prudente na hora que você vai começar. Já basta que a startup é um investimento de risco, a gente precisa controlar com muita cautela essa questão. O que eu posso sugerir para você começar agora mesmo? A primeira coisa, faça um planejamento total de gastos, mas assim, real, extremamente detalhado. Planejamento, senta você com os seus sócios, planeja isso em detalhes, coloca lá todas as informações, esmiuça mesmo, vai até o limite do limite, lá verifica o que você realmente precisa dos recursos, coloca prioridade. Isso aqui é prioritário, então a gente faz isso agora, isso aqui não é prioritário, deixa para depois. Não fica gastando dinheiro e tempo com aquilo que não é prioritário. Concentra seus esforços. Se precisar, você verifica todas as alternativas possíveis de financiamento e escolhe aquela que é mais barato. E, para que você encontre esses caminhos, frequenta os ambientes, participa dos grupos, participa da comunidade, se inscreve nos programas de fomento, né? Procura lá a comunidade, procura a House of Startups lá para você poder entender e receber apoio, receber mentoria, né? Procura os caminhos, certo? Né? Se inscreve nos programas, né? Adquire conhecimento, né? Verifica o programa Startup 60 para você poder direcionar e ter consciência, você conseguir fazer as coisas com cautela, fazer as coisas direcionadas, de uma maneira mais segura, já basta o risco do negócio, né? Então, frequente esses ambientes, mature sua ideia o máximo possível, tenta vender mesmo sem os recursos de terceiros, que aí você vai negociar melhor. Você negociar falando, ó, já está funcionando, já está vendendo, já tem o cliente, já tem o fornecedor, já tem o processo, a plataforma está funcionando, agora eu preciso melhorar a plataforma, conseguir mais clientes, é muito mais fácil do que você chegar e falar assim, estou com uma ideia, eu não tenho nada, nós vamos ainda testar. Testa a ideia o quanto antes, erra rápido se for necessário, tá? Então, essa é a ideia que você vai conseguir, né, desenvolver um negócio. E frequentar o ecossistema, você vai poder, né, e principalmente você vai poder solucionar essas questões e vai passar a descobrir todos esses aspectos. Isso é muito bacana. Eu sou o professor Lauton Benatti, ajudo você a montar sua startup a partir do zero e fazer a primeira venda em até 60 dias com o programa Startup 60. Acompanhe o conteúdo aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. Clique aqui, dê o seu inscreva-se, notificações, dê o seu like aqui, mande as suas perguntas, elas podem ser respondidas aqui no conteúdo e ser tema do conteúdo futuro para você, certo? Desejo muito sucesso para você, empreendedor, tenha confiança, faça com cautela, desejo tudo de bom para você, até o próximo conteúdo, grande abraço, valeu, tchau!